não devemos fazer isso para nós devemos fazer para Deus. E um dia nós iremos apresentar nossos filhos diante de Deus para que vivam também ali a eternidade com Ele. A Bíblia nos fala, né, que os filhos e eu louvo a Deus. Os filhos, eles aprendem principalmente pelo nosso exemplo, a nossa vida. A melhor maneira de vocês ensiná-la a amar a Jesus é amando a Jesus. Ensiná-la a amar a Bíblia é estudando a Bíblia. Ensiná-la a amar estar na presença de Jesus em oração é estando na presença de Jesus em oração. Não meçam esforços para estar em sintonia com Jesus. Estejam bem com Deus. E ela vai assim de forma espontânea, também através do ensino, do exemplo de vocês, se apaixonando por Jesus a cada dia. E esse amor que vocês têm por Ele vai ser também colocado no seu coração e na sua mente. E quando ela crescer, ela vai confirmar isso também através do batismo. Deixa eu perguntar a vocês aqui, ela está toda sorridente hoje, viu, gente? Vocês perceberam aí? Não é? Percebeu, pastor? Está feliz? Que bênção, fique feliz mesmo, né? Que é uma ocasião muito especial. Fernanda, Kaique, vocês entendem que ao trazer a Rebeca aqui nessa manhã, vocês estão assumindo aí essa responsabilidade sagrada, né? De educá-la nos caminhos do Senhor. Mas para isso vocês querem estar na presença do Senhor. Todo dia, todo tempo, buscá-lo de todo o coração. E não querem medir esforços para que ela também possa trilhar esse caminho todos os dias da sua vida? Amém, amém. Eu pergunto à igreja, nós podemos também, você deseja se unir a eles, tem esse desejo de contribuir também para a formação espiritual da Rebeca? É o seu desejo? Quer fazer um compromisso? Dizendo assim, o que estiver no meu alcance, eu farei para que ela ame cada dia mais a Jesus. Amém, amém. Nós vamos nos colocar de joelhos aqui na frente. Você pode permanecer como está em reverência. E nós faremos aqui essa oração de dedicação. Vou pedir. Sim, pastor. Eu seguro para você. Ah, tá ok. Tá ok. Pedir para os pastores aqui, né? Aproveitar os momentos. Participarem também. Depois colocarem as mãos também sobre a pequena Rebeca.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, quão felizes nós estamos de nesta manhã podermos estar apresentando ao Senhor, dedicando ao Senhor a pequena Rebeca. Ela é um presente do céu, não apenas para esta família, mas nós acreditamos que também para essa sociedade. O nosso desejo, ó Pai, é que o Senhor derrame sobre o Kaique e a Fernanda porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que eles possam trilhar o caminho da salvação e, ao fazê-lo, que a pequena Rebeca também possa caminhar ao lado deles, se apaixonando, aprendendo sobre Jesus e fortalecendo a sua fé e o compromisso com Ele a cada dia. Quando ela tiver, então, a idade onde ela compreende quem é Jesus, o plano da salvação, que sem titubear, ela possa se render completamente aos braços de Jesus, confirmando essa dedicação através do seu batismo. Nesse momento eu estou com a pequena Rebeca nos meus braços, ó Pai. Que o Senhor possa sustentá-la todos os dias da sua vida. Dê a ela saúde física, que ela possa crescer, assim como Jesus, não só na estatura física, mas também no conhecimento e na graça do Senhor todos os dias da sua vida. Coloco nesse momento as minhas mãos sobre ela, os pastores também. Derrame sobre ela, ó Pai, o Teu Santo Espírito. Abençoe ela, ó Pai. Conduza cada passinho que ela vai dar na jornada dessa vida. Nós oramos, agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós teremos agora aqui um momento, né? O Kaique preparou aí uma homenagem. Eu convido aqui a nossa irmã Valéria, que é líder aqui do Ministério Infantil. Vocês vão receber aí esses 2 certificados, né? Um para vocês colocarem num quadro bem bonito. E este é como se fosse uma história, né? Da vida espiritual da pequena Rebeca. Hoje ela está sendo dedicada. Depois vocês vão falar com a professorinha lá do hall, ela vai ser matriculada, aqui tem um registro. E à medida que ela for crescendo, ela vai sendo matriculada aqui e tem inclusive um certificado também, um lugar para pôr a foto do batismo, se Jesus não voltar antes disso. Tá bom? A Valéria nos ajude para que nós possamos pegar aqui a assinaturinha dela, né? É aqui, irmão. Ó. Isso, aqui. Isso. Eu ouvi você chorar, pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. A idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou
te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Então, tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Batendo no peito, só adorar de coração. Batendo no peito, só adorar de coração. Batendo no peito, só adorar de coração. Que bom ver a igreja entusiasmada, né? Depois da apresentação dessa aí, desbravador na veia, né? Essa aí acampa desde o ventre. Maravilha, né? Desbravador aqui é uma benção aqui do Lisote. Hoje nós comemoramos aqui, né? O Dia do Pastor Adventista, né? É um privilégio muito grande ter, né, o pastor. E aqui hoje nós temos um privilégio maior ainda, porque temos aqui o pastor Enos, né, nosso distrital, o pastor Francisco, o presidente da nossa missão aqui, que tem sido uma bênção muito grande, e o pastor Irã, representando aqui a União Oeste Brasileira. Eu acho que ter esses três aqui realmente é um privilégio, né, que não acontece todo dia. Ainda mais no dia do pastor. É realmente um sábado grande, viu? Sábado maravilhoso. Aqui ele cuida de uma nova igreja, vai diminuir, né, pastor? Aquele ali cuida de umas 200, 300, né? Esse aqui 2.540. Então esse aqui anda uns 2.000 por mês, 2.000 quilômetros, ele anda uns 10.000, e esse aqui anda uns... 100.000. Esse aqui vai para casa todo dia dormir, aquele ali passa uma semana, esse aqui passa um mês fora de casa, né? Mas o pastorado realmente é um desafio muito grande, porque
também quanto maior a responsabilidade, maiores desafios, né? E é um campo imenso, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro é um campo muito grande. Tem quase que dividir também a união, né? Para ter outra união mineira, né? Uai, né? Tem que ter uma união mineira, uai. Pois é. Mas que Deus possa abençoar ricamente. Está aqui a foto das 3 famílias, né? O pastor Entes, nós conhecemos mais aqui. Os filhos, o pastor Irã, né? Com a sua família. E o pastor Francisco também com a sua família. Muito bom. Aqui é a casa de vocês. Eu sempre venho em Uberlândia, aqui já está, né? Mas fica muito feliz por receber vocês aqui, tá bom? Gostaria de ler um texto aqui, que é um texto que eu gosto muito aqui. É sobre para Josué, que Deus falou para Josué, né? E é para cada líder também que Deus fala. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Com o poder do Espírito Santo, poder de Deus, né? Realmente a igreja pode avançar muito, né? Minas cresceu bastante, era um sonho dividir o campo, né? Aconteceu, glória a Deus por isso. E realmente que Deus possa abençoar ricamente a família de vocês, porque nós que não estamos na pele, as distâncias têm que ser percorridas, os treinamentos, né, administrativo e tudo mais, realmente são desafios muito grandes, que não demanda a parte só teológica, está pregando, mas a administração realmente é um peso grande, né? Mas que Deus capacite vocês cada dia mais, dê sabedoria dos altos céus, porque vocês dirigem o povo de Deus, né? Realmente que Deus derrame cada vez mais o Espírito Santo sobre a vida de vocês, a vida da igreja, para que os desafios aqui propostos possamos alcançar em dobro, em nome de Jesus, amém? E essa data também não poderia passar em branco, né? Então vocês ganharam um terno abraço nesta manhã. Tá, mas o irmão preparamos aqui, né, em nome da igreja, todos vocês, né, uma lembrancinha aqui, para não passar em branco essa data, né? E cada um tem um tamanho diferente aqui, também nós pensamos num tamanho diferente, né? Isso aqui eu acho que é do Enos. Pastor Enos, então Deus abençoe ricamente, tá? Seu ministério aqui. Obrigado, viu? Temos aqui o pastor Irã. Depois se não caber aí, vocês vê aí, tá bom? Que Deus abençoe ricamente o senhor, tá bom? E aqui o pastor Francisco, olha só, hein? Muito bom. Vocês podem abrir aí. Que a gente fica... E assim, não foi diferente, porque é só a cor diferente para ninguém ficar ciumado, né? Muito bem. Agora eu quero convidar os anciãos aqui presentes. Tiago, volta aí. Jorge, para nós fazer uma oração aqui. Bosco. Vamos fazer uma oração aqui para essa equipe toda especial, né? Que Deus possa continuar usando eles ricamente, poderosamente, na administração do campo. Convida a igreja também a ficar de pé para orarmos. Santo Deus, nosso grandioso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o poder para sempre. Aqui temos a oportunidade nesta manhã de receber conosco aqui esses 3 pastores, homens de Deus, escolhidos, separados para esse ministério, que o Teu santo poder, que já foi derramado sobre eles, possa cada dia mais ser intensificado, para dando inteligência, sabedoria, que possam realmente, como foi dito para Josué, não precisam ter medo, a obra é de Deus, o campo é de Deus e a missão é de Deus, que realmente, juntos com eles, né, possamos estar engajados nessa missão de levar Cristo para as pessoas que não te conhecem. Abençoe eles, os seus filhos, suas famílias. Muitas vezes as distâncias, né, são percorridas para reforçar o Evangelho, mas que o Teu poder possa cobrir e satisfazer e todas as necessidades, as distâncias e tudo mais, essas preocupações, que Tu, ó Deus, possa tomar em Tuas mãos cada um deles e dar o poder necessário para que a obra continue avançando cada dia mais.
nos dê a tua paz também, dê o teu poder para a tua igreja aqui presente, para que revestido do poder do alto, também possamos ser testemunhas suas aqui no bairro, em Uberlândia, até os confins da terra. Nos prepare para o teu reino, para a tua volta, onde veremos o nosso grande pastor Jesus e estaremos com ele para sempre. Te pedimos agradecidos em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Parabéns, viu? Vamos trocar de lado. Amém, querido. Amém, viu? Bom sábado, igreja. Eu vou ter que cantar essa música aqui meio de lado, né? Pode deixar assim, tá? Me afasta aqui, tá? Não baixa não. Vou ter que cantar meio de lado porque eu acho que essa música tem tudo a ver com eles. Vamos cantar junto? Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando chamou meu nome e eu olhei. Canta, igreja. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você é o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. A terra ninguém viu, mas o céu os revelou. Eu sei que lá no céu, canta, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em mim
e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Deus seja louvado. Obrigado a Dilson por inspirar o nosso coração com esse louvor. E em nome do pastor Enos e do pastor Francisco, eu agradeço de todo o coração o carinho, o reconhecimento e homenagem nessa manhã. Hoje estamos reconhecendo cerca de 5.000 pastores que nós temos aqui na América do Sul. No nosso território, entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós temos pouco mais de 500 pastores. Homens imperfeitos que foram separados por Deus para serem referenciais para a sua igreja, para serem representantes de Cristo Jesus, apesar de falhos, débeis, mas pela graça de Cristo receberam talvez a maior honra que alguém poderia receber nesse mundo, em serem usados e representarem o nome do Senhor no guiar e no coordenar o trabalho da igreja, para que possamos preparar um mundo para o iminente retorno de Cristo Jesus a essa terra. Não existe melhor presente para um pastor do que uma igreja apaixonada, mobilizada, vivendo intensamente a missão, focada em preparar pessoas para o reino de Deus. E eu percebo pela mobilização, pelo carinho, pelos améns aqui, e eu falava isso com o pastor Francisco, essa é uma igreja diferenciada. Não é a primeira vez que eu venho aqui, eu estou vindo pela segunda vez aqui no Luizotti de Freitas. Eu vi que vocês fizeram já uma nova fachada, pelo menos da última vez que eu estive aqui, era uma sexta-feira à noite, o pastor Claudinei ainda era o presidente do campo naquele período, nós estávamos vivenciando os 10 dias de oração, e eu tive a oportunidade de falar aqui, naquele momento, numa sexta-feira à noite, já fazem pelo menos uns 2 anos isso, e muito bom poder voltar aqui e ver a igreja assim, repleta, cheia de vida, de crianças, de meninos e meninas, ver a igreja cumprindo a sua missão, crescendo e sendo dividida para melhor atender a nossa responsabilidade nesse mundo. Deus seja louvado. Obrigado pelo carinho. Eu trago um abraço de 233 mil membros que nós temos aqui em nosso território. São irmãos e irmãs que você tem em Cristo Jesus e que, apesar de separados geograficamente com seus desafios, estamos unidos na mesma missão de ver Jesus voltando em nossa geração. Fazermos todo o possível através do testemunho de nossa vida em Cristo Jesus, para que todos saibam de que estamos de malas prontas, estamos indo para os céus. E o nosso convite é: vem comigo, porque não queremos ir sozinhos, nós queremos levar todos possíveis que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para poder viver a eternidade que Ele preparou para todos nós. Que Luizotti de Freitas viva intensamente esse propósito separado pelo Senhor. E que Deus possa abençoar cada um de vocês dentro dessa missão e dessa responsabilidade. Hoje, como nós estamos celebrando o dia do pastor, normalmente eu oro ao Senhor: Senhor, que mensagem? Depois de alguns anos de ministério, você tem diferentes mensagens, muitas delas para atender diferentes momentos da igreja. Mas eu quero falar exatamente de pastoreio, porque nós temos essa responsabilidade, e o pastoreio não é uma responsabilidade apenas do ministro. Deus nunca idealizou sua igreja sendo pastoreada apenas por uma única pessoa. O trabalho tem que ser descentralizado,
ele deve ser multiplicado, o pastoreio deve ser feito por seus líderes, e eu quero exatamente nessa manhã falar dessa temática em que Deus nos traz uma visão importantíssima de estratégia, de pastoreio, de mobilização e de resultados abençoados para o povo de Deus, se assim nós dermos atenção. E eu quero ir nessa manhã a legados tremendos trazidos por um homem de Deus. Um homem de Deus e que nós temos, pontualmente se fala dele na Bíblia. E eu quero trazer os princípios de pastoreio trazidos por Jetro ao povo de Israel e alguns ensinamentos importantes ao irmos à palavra do Senhor nessa manhã, em conexão ao dia do pastor e a responsabilidade que todos recebemos ao sermos chamados por Cristo. Nós já oramos, o pastor Francisco já pediu a bênção no estudo da palavra de Deus, por isso nós vamos diretamente à mensagem dessa manhã. E eu quero iniciar falando quem foi esse homem e o legado que ele trouxe. Quem foi Jetro? Você lembra quem foi Jetro? Quem foi Jetro? Sogro de Moisés. Jetro, em verdade, amigos, para que você tenha uma ideia, Jetro era também da linhagem de Abraão. Quando Moisés se casa com Zípora, em verdade, Deus estava linkando todas as gerações de Abraão, porque você sabe quando Abraão ficou viúvo de Sara, ele casou-se posteriormente com Quetura, e Quetura lhe deu alguns filhos, e a Bíblia nos diz lá em Gênesis, no capítulo 25, os versos 2 e o verso 6, que Abraão casou com Quetura, com outra mulher chamada Quetura, e ela lhe deu alguns filhos, e aqui estão os filhos, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Só que eles não ficaram na mesma região dos filhos de Isaque, eles foram enviados para a região do Oriente, e Midian, logicamente, que era um desses filhos de Quetura, era um ancestral direto de Jetro, que era sacerdote de Midian, sogro de Moisés. Ou seja, através do casamento de Moisés e Zípora, nós temos a religação das duas descendências de Abraão, daquela que veio por Isaque, filho de Sara, e daquela que veio por Quetura, e nós temos essa realidade. Aí nós temos, vocês têm ali a região do Sinai, e na realidade, quem era Jetro? O que é que ele fazia? Ele era um líder espiritual ali em Midian, e o texto bíblico nos fala quem ele era. Quando nós vamos a Juízes capítulo 1, verso 16, nos diz de que os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, ou seja, ele era quenita, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver com o povo do deserto de Judá e Neguebe, perto de Arade. Quenitas eram ferreiros, profissionais, amigos do povo de Israel. Eles eram próximos e viviam na região nordeste do Sinai. Ali, mais ou menos a 70 quilômetros do Sinai, nós temos a região de Cudra. É um oásis onde nós temos sombra, temos palmeiras, temos água. Muito provavelmente Moisés vivia nessa região no período em que ele esteve durante os 40 anos do deserto. Jetro vivia exatamente nessa região onde hoje temos ali toda a situação e o conflito que está sendo vivido. Nós sabemos de que Jetro teve 7 filhas. Vocês conhecem. Eu fui no Google, pedi, eu quero as 7 filhas de Jetro. Está aí a referencial para vocês poderem ver como elas eram, na época. E a Bíblia nos diz de que Moisés casou com uma delas, chamada Zípora. E Zípora lhe deu 2 filhos, Gerson e Eliezer, e eles têm um significado especial do reconhecimento de Moisés no período em que esteve no deserto. Mas que muitos não sabem é de que Jetro teve um filho, pelo menos, chamado Obabe. Obabe era filho de Moisés, e ali nos diz de que esse filho de Moisés, ele ajudou o povo de Deus no período em que estava na conquista de Canaã, e a Bíblia nos diz ali em Números 10, 29 a 32, Jetro também teve um filho, Obabe, que guiou Israel a Canaã e se juntou à tribo de Judá. O texto é rico, eu quero trazer para vocês
princípios determinantes. Se nós queremos crescer como igreja e avançar em pastoreio, em mobilização, em zelo, cuidado, em resultados, nós precisamos entender os princípios de que Jetro trouxe para Israel naqueles dias em que foram determinantes para a mudança da realidade em que eles tinham, mas não foi apenas para aqueles dias. Vocês vão ver de que os princípios trazidos na palavra de Deus servem para nortear administrativamente e pastoralmente o povo de Deus nos dias de hoje. Nós sabemos de que quando Deus chama Moisés, ele desce para o Egito, para ser o libertador do povo de Israel. E até no texto bíblico, em um primeiro momento, Zípora e os 2 filhos de Zípora, eles a princípio desceriam com Moisés, mas como seria uma longa jornada com Faraó, em algum momento eles retornam e eles ficam com Jetro, porque Zípora e seus 2 filhos não estavam, logicamente, acostumados com a terra do Egito, e eles voltaram e ficaram com Jetro durante o período das pragas e todo aquele contexto em que vocês sabem. Mas aqui nós temos no texto, a partir do momento em que eles foram libertos e eles estavam indo ao Sinai para prestar um culto ao Senhor. E aí, quando nós vamos ao capítulo 18 do Êxodo, nós temos um compêndio com princípios tremendos, em que, se nós dermos ouvidos, isso servirá de grande bênção para a igreja e para o povo de Deus. Nós temos aqui, e eu não vou detalhar todo o texto bíblico, mas nós temos aqui o reencontro de Jetro com Moisés. Nesse contexto, Jetro havia escutado falar do período em que ele estava lá na terra de Midian. Ele ouvia falar das pragas caindo, como Deus estava utilizando toda a situação em que Faraó prendia o povo de Deus, e Jetro foi vendo. Jetro era um homem de Deus, ele era sacerdote em Midian, ele adorava o Deus verdadeiro, apesar de não fazer parte do povo de Israel, e ele agora, ele traz Zípora com seus 2 filhos para o reencontro com Moisés. Eles estavam de partida para Canaã, e era a responsabilidade de Jetro trazer mais uma vez Zípora e seus 2 filhos. A Bíblia nos diz de que Israel estava acampada em Refidim, a mais ou menos 38 quilômetros do Sinai. Ele traz Zípora ali, e quando ele reencontra Moisés, nós temos a expressão de que ele louva o Senhor por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Há alguns princípios do texto que eu quero trazer para vocês. Interessante, todos nós sabemos de que Jetro era sogro de Moisés, e não é por menos. Somente nesse capítulo, Moisés repete 13 vezes de que Jetro era seu sogro. Parece que Moisés não tinha mais nada para escrever, e repete tantas vezes, né? Que era sogro de Moisés, Jetro era sogro. Ele repete 13 vezes, mas isso é um princípio de linguagem. A repetição desta linguagem no texto bíblico indica, e Moisés quer deixar claro, a proximidade, a ascendência, a influência de que seu sogro tinha com ele. Era um pai, era alguém quem ele admirava e amava muito, em quem ele tinha um referencial e liberdade para ajudá-lo a orientar o povo de Deus. E como eu disse, Deus une essas 2 gerações. No texto bíblico, em Êxodo capítulo 8, os versos 7 a 12, nós temos aí, eu não vou ler todo o texto, eu vou me concentrar em outros textos. Nós temos todo esse momento de reencontro. Eles acabam se vendo, a Bíblia nos diz de que se beijam, entram na tenda, e os líderes de Israel, veja, Jetro era tão significativo para Moisés, era um homem tão importante para a vida de Moisés, que Moisés não veio sozinho reencontrar Jetro. Os líderes de Israel vieram junto com Moisés para poder rever a Jetro e recebê-lo dentre o povo. Mas algumas coisas são interessantes ali. Jetro estava ansioso para ouvir muito mais do que ele havia escutado à distância. Jetro, por favor, eu acho que parou aqui. Isso. Jetro estava ansioso, porque o texto menciona
desse encontro, ao Jetro poder rever Moisés, e a gente não sabe por quanto tempo, e foram meses distantes, Jetro queria agora poder escutar tudo em detalhes do que Deus havia feito no povo de Israel. Mas há um detalhe importante que o texto aqui também ressalta aos olhos. Eu, amigos, como foi dito, eu fico muito tempo fora de casa. E não é porque quero, é pela responsabilidade da igreja. A minha passarga, o meu paraíso aqui nessa terra é lá em casa. Eu dou um dedo para poder estar com a minha esposa, com os meus filhos. Para mim é um presente de Deus quando eu posso estar com eles. Eu tento aproveitar os segundos, o máximo de tempo quando eu estou com eles. E toda vez que eu passo tempo fora e que eu retorno, é aquele momento quase de cinema, de filme, né, vamos dizer, para poder abraçar, para dar um beijo, aquela saudade que aperta o coração da gente. Mas quando nós vamos ao texto bíblico, quando Moisés estava distante de Zípora, a quem ele amava, e seus filhos por tanto tempo, aquele beijo esperado, né, em que a gente espera acontecer, que é cena de filme, não acontece. Ou melhor, não é que não acontece, não é descrito no texto. Esse reencontro de Moisés com Zípora, que a gente fica esperando ele com seus filhos, o texto que poderia descrever esse abraço, ele é completamente omitido do texto. Até, quem sabe, se um leitor não estiver atento à Bíblia, pensa de que Moisés não estava nem um pouco preocupado com Zípora e com seus filhos. Não é descrito no texto esse reencontro. Parece que a atenção dele só estava para Jetro, mas há um objetivo dentro do texto bíblico aqui. O foco desse capítulo não é Zípora nem seus filhos. O foco desse capítulo é exatamente o legado desse homem de Deus, separado pelo Senhor para trazer princípios para Israel. O foco inteiro está em Jetro. E, inclusive, quando no verso 10, Jetro escuta essas maravilhas de que Deus tinha feito no povo de Israel, ele diz: bendito seja o Senhor. E essa expressão é única no livro do Êxodo, que está ali no verso 10 de Êxodo capítulo 18. Isso indica de que Jetro era realmente um homem escolhido por Deus. Ele era um homem separado por Deus e alguém que fazia a vontade do Senhor e seu propósito. Bom, agora eu quero entrar numa parte mais prática do texto bíblico. Jetro, ele escuta, ele é maravilhado, ali junto à tenda em que foi construída ali para aquele primeiro momento, jantam juntos, eles desfrutam alguns bons momentos juntos e depois voltam para o acampamento. Só que bastou um dia só para Moisés estar fora do acampamento e as coisas se avolumaram e muito no acampamento. Eu fico imaginando o Jetro no outro dia, acordando cedo, e com algumas perguntas mais dos detalhes que aconteceram no Egito, não? Ele queria continuar conversando com Moisés, ele queria aproveitar um pouco mais o tempo, ele teria que voltar para casa, e ele queria saber mais. E a Bíblia diz de que quando ele chega para poder conversar com Moisés, é essa cena que ele encontra aqui. Ele passa a observar e ele quase não tem acesso a Moisés. Ele vê, a Bíblia diz de que no dia seguinte, um dia apenas em que Moisés estava fora do arraial, a Bíblia nos diz de que Moisés se assentou para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Eu não sei se você parou para poder imaginar essa cena. Jetro querendo voltar para conversar um pouco mais com Moisés, mas Moisés madrugou, porque os problemas tinham se multiplicado naquele dia que ele estava fora. Uma fila quilométrica de gente para poder conversar com Moisés. Jetro, ele tenta se aproximar, mas ele vê aquele povo na fila, Moisés sentado, um conversando, Moisés aconselhando, tomando decisões. E Jetro começa a pensar e avaliar todo aquele contexto que estava acontecendo. Ele começa a ver de que aquilo não era natural, não era vontade de Deus para o povo do Senhor viver dessa maneira. Quando nós vemos aquilo que estava acontecendo, amigos, isso fica evidente que o trabalho, da maneira como estava sendo executado, o pastoreio como estava sendo executado em Israel,
consumia todo o tempo de Moisés, o absorvendo de responsabilidades maiores em que ele teria. Moisés tinha que resolver situações pequenas, picuinhas, situações em que outros poderiam estar à frente para tomar decisões, e ele resolvia desde situações grandiosas, como situações muito pequenas. Não só isso, o povo tinha que esperar longas horas, para que de alguma maneira pudessem ser ouvidos, pastoreados, acompanhados. Eu fico pensando em Jetro, quando ele vê aquela situação toda, Jetro pensa assim, mas que é isso? Que loucura é essa? Moisés sai um dia do acampamento, tudo está montado em cima dele, ele não pode ficar em um momento fora. Eu fico imaginando pessoas na fila, e fico imaginando gente desmaiando. Imagina, gente, nós estávamos no deserto, sol causticante, gente desmaiando naquela fila, gente que tinha problemas claros para serem resolvidos, e que na realidade, eu não vou para aquela fila de jeito nenhum, deixa a vaca ir para o brejo. Eu não vou me submeter para passar o dia inteiro naquela fila vivendo dessa maneira. Em verdade, amigos, da maneira como estava acontecendo, pessoas não estavam sendo pastoreadas de forma eficiente. As pessoas desistiam de serem cuidadas. Tinha gente que sofria durante todo um dia naquela fila. Eu fico imaginando os menininhos trazendo marmita para os pais que estavam na fila, gente chegando de madrugada para tentar pegar um lugar para poder conversar. A saúde física e mental do pastor de Israel era drenada dessa maneira. Moisés, que tinha que ter mente clara para muitas coisas, era drenada da forma como estava acontecendo, ficava dessa maneira comprometida. O ministério de Moisés, dessa maneira, era sobrecarregado e ineficiente, não acontecia como era necessário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amigos. Naquele contexto, Moisés estava pastoreando Israel sozinho. Nunca foi a vontade de Deus que o povo do Senhor seja pastoreado por apenas uma única pessoa. Não era naqueles dias, e também não é a vontade de Deus para os dias de hoje. Eu pergunto, como é que está a sua igreja, seu distrito? Como estão as realidades aqui no Luizote de Freitas? Nós temos, e eu faço para poder provocar, para poder picar, para a gente poder avaliar. Nós temos uma igreja que realmente ela é compartilhada nesse pastoreio, ou ela está sobrecarregada na mão de umas poucas pessoas que precisam realizar todo o trabalho? Eu falo para a gente poder avaliar, para a gente poder analisar como tem sido o pastoreio nesse lugar. Ele é multiplicado, descentralizado, ou ele está montado em apenas muito poucas pessoas, ou únicos que estão ali realizando todo o trabalho, aonde nós não teremos o êxito suficiente ao fazermos isso? Veja, eu gosto de ver como Jetro reage a essa situação. Olha a inteligência de um homem usado por Deus. Olha o homem que é Jetro, da maneira como ele reage. O texto bíblico nos diz, nos versos 14 a 16, diz assim, quando Jetro viu aquilo tudo, parou para observar aquilo tudo, a Bíblia diz assim, quando o seu sogro viu tudo que estava fazendo, pelo povo disse assim, o que é que você está fazendo? Ele perguntou a Moisés. Por que é que só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera de pé desde a manhã até cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as duas partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Olha a inteligência desse homem. Jetro, ele não chega para Moisés criticando o trabalho de Moisés. Às vezes nós queremos ajudar situações e tem gente que às vezes não tem inteligência emocional para saber como ajudar. E dizem assim, quando algo está feito, e está montado e planejado, e não está acontecendo bem, ninguém gosta de ser chamado de pai de um filho feio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quando a gente chega criticando, o negócio está muito errado, tudo isso, nós estamos dizendo, mas que filho feio que você tem aqui, rapaz. Olha isso, olha o resultado que está dando isso aqui. Ninguém quer que o filho seja chamado de feio. Algo que você arquitetou, planejou e da qual... Não, veja, Jetro é muito inteligente da maneira como ele vai para ajudar a Moisés. Ele não chega criticando Moisés, dizendo, Moisés, você está louco, Moisés. Veja,
tua esposa, Zípora está chorando lá na tenda. Ela estava cheia de saudade, cheia de vontade para te contar um bocado de coisa que aconteceu em Midian nesses dias. Ela, quando levantou, você já não estava mais na tenda, você estava aqui desde cedo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou levar a Zípora e os meninos embora, lá de volta, lá para a terra de Midian. Se é para tratar ela desse jeito aqui, eu vou me embora. Não. Você tem que dar atenção para sua esposa, pede para esse povo esperar, não tem condições disso, você tem que ter um equilíbrio de tempo. Jetro não faz isso. Jetro, ele chega, ele observa, ele avalia e ele faz perguntas a Moisés. Moisés, o que está acontecendo? Deixa eu entender como é que é o processo aqui para eu entender se realmente é o que eu estou percebendo, se o que eu estou vendo é isso que realmente está acontecendo aqui. Me explica o que está acontecendo. Jetro, ele faz perguntas ao invés de criticar. Ele tenta entender a situação para poder ajudar a Moisés nas estratégias que estavam sendo ali aplicadas. Não só isso, Jetro, ele mostra o interesse dele não somente por Moisés, mas também pelo povo. Ele mostra a visão administrativa que ele tinha. Ele enfatiza, Moisés, você não está percebendo o que está acontecendo? Você está sendo drenado, você está sendo desgastado, mas não é só você. Olha o povo de Deus como é que está. Só você está sentado, o povo de Deus está em pé, se derramando nessa fila. Deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés, se realmente está acontecendo isso, e se o pastoreio está sendo feito em Israel por uma única pessoa, sabe o que está acontecendo? Você está morrendo e o povo está morrendo também. Não está legal, o povo não está sendo pastoreado, não dá para poder seguir dessa maneira. Veja, olha a resposta, quando Jetro entende, olha a resposta de Jetro. A Bíblia diz assim, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Isso era a visão do Senhor aqueles dias e hoje também. Veja, deixa eu dizer algo a você, amigos. Jetro tinha intimidade suficiente para poder trazer a Moisés alguns conselhos. Ele tinha influência sobre Moisés. Além disso, nós vemos aqui alguém que não era do povo de Israel, mas usado por Deus para trazer conselhos importantes para o povo de Deus. E terceiro, quando ele diz o que você está fazendo não é bom, é uma expressão hebraica, e a expressão hebraica é lotob no texto bíblico. Não que Moisés estava fazendo algo moralmente mal, mas a expressão lotob no texto bíblico quer dizer o que você está fazendo não é o ideal de Deus, não é aquilo que Deus espera, não é o plano de Deus nem para você e nem para o povo dele nesse momento. Deixa eu lhe dizer, amigo, nunca foi, não é o plano de Deus de que o pastoreio seja feito por uma única pessoa, ou por poucos na igreja. Ele deve ser multiplicado para que o povo possa ser assim realmente pastoreado. E olha o que diz o texto bíblico, quando Jetro entende, ele diz assim, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa, quando ele diz essa tarefa, essa é a expressão dabar, e ela aparece aqui nesse capítulo 10 vezes, mostrando o peso desproporcional e longe do que era a vontade de Deus para um único homem. Não é o que Deus quer para você. Muito pelo contrário, se você fizer isso, você não vai formar líderes. Não há condições, você vai sofrer e o povo também vai sofrer. A voz do pastor, querida igreja, não pode ser uma voz solitária dentro de uma igreja, dentro de um distrito. Ela deve ser ecoada, ela deve ser somada a outras vozes de outros líderes que possam realizar o trabalho do Senhor. E veja, Jetro agora utilizado por Deus, ele diz o seguinte, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Veja, Jetro trouxe 3 tremendos legados ao povo de Deus para aqueles dias e para os dias de hoje. Primeiro grande legado, de que forma o trabalho deveria ser feito. Não deveria ser feito por uma única pessoa.
deveria ser feito por muito mais gente. Esse trabalho, ao ser multiplicado entre líderes em Israel, daria condições para que o povo pudesse ser amado, abraçado, pastoreado, e eles pudessem ser guiados. Segundo grande legado, esses líderes, que características deveriam ter para serem pensados e escolhidos? E isso é trazido no texto bíblico. Terceiro legado, que obra esses líderes deveriam fazer para poder ajudar a Moisés? Veja, amigos, Moisés precisava entender e saber de que ele não havia caído do céu. Amigo, deixa eu dizer uma coisa, o pastor, por mais que alguns pensem de que um pastor é um extraterrestre que veio direto do céu, não é, ele nasceu nessa terra, ele tem falhas, ele precisa ser ajudado. Ele, quando ele abre a camisa aqui, não tem dentro da camisa um S de super-homem, aqui dentro não tem. Ele tem questões emocionais, ele precisa de ajuda, ele precisa ser também amparado. Ele é usado por Deus, mas quando ele realiza o trabalho sozinho, ele é drenado. Ellen White, ela fala sobre seu esposo, Tiago White. Ele trabalhava por 3. E havia necessidade naquele contexto, e ela diz, não era a vontade de Deus que Tiago White tivesse ido tão cedo. Ele se desgastou sozinho em realidades em que outros deveriam ter ajudado. Veja, nós precisamos de homens e mulheres para compartilhar o fardo. Precisamos entender de que a obra que acontece em uma igreja deve ser delegada, multiplicada, descentralizada. E olha o que diz aqui. Jetro diz, procura dentre o povo homens capazes, e aqui estão as características que eles deveriam levantar. Procura dentre um povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Estão aqui as 4 características de que eles deveriam ter. Quem que deveria ser escolhido em Israel para poder ajudar a pastorear Israel? Está dentro do texto bíblico lá em Êxodo capítulo 18. Primeira delas, homens que tivessem habilidade. Diz assim, procura dentre o povo homens capazes, homens hábeis, que pudessem liderar, que pudessem ensinar, que pudessem representar a Deus. Segundo, homens tementes a Deus, que vivessem a comunhão, que tivessem em sua vida a prioridade nas mãos do Senhor. Terceira característica, homens de verdade, ou seja, homens íntegros, retos por aquilo que é certo, e que buscassem a presença do Senhor constantes em sua vida e que fosse um exemplo. E quarto, homens que aborrecessem a avareza, ou seja, homens desprendidos, altruístas, com foco nas outras pessoas ao invés de si mesmo. Essas eram as características dos principais líderes de Israel que deveriam ser escolhidos. Eu estou correndo por causa do meu tempo aqui. E o que eles deveriam fazer, além dessas características? Jetro diz, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho, o que devem andar e a obra que devem fazer. Veja, a palavra especial aqui, a palavra zahar, esse ensina-lhes, quer dizer brilhar, iluminar, esclarecer, avisar. Esses líderes deveriam clarificar, ao realizar o pastoreio, esses pontos todos. E nós temos aqui de forma muito clara o que esses líderes deveriam fazer. E é a mesma realidade hoje. Não muda nada, está ali no texto. Qual era a obra de que eles deveriam fazer dentro de Israel? Em primeira delas, o texto bíblico diz de que eles deveriam ensinar os estatutos e as leis. O que eram os estatutos e as leis? O que eram os estatutos e as leis naqueles dias? A Bíblia. Era o Pentateuco. Era a palavra de Deus. Os líderes de Israel escolhidos devem ensinar o povo. O trabalho de ensinar a palavra de Deus não é só do pastor. O trabalho de poder alimentar o povo não é apenas do pastor, é dos seus líderes locais. Aqui nos diz a responsabilidade que eles tinham em primeiro lugar. Segundo, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam mostrar ao povo o caminho em que eles deveriam andar. Os líderes escolhidos em Israel naqueles dias, e aqueles que são chamados para pastorear o povo de Deus e multiplicar esse pastoreio, devem ser exemplos de vida para o povo. Eles deveriam ensinar os princípios de uma vida exitosa sob Deus, para que o povo pudesse imitá-los. E terceira característica, aqui diz a obra que deveriam fazer. Por que Israel existia? Israel era um povo separado de todos os outros povos no mundo,
para que eles fossem instrumentos da mensagem do Senhor, porque através desse povo, Jesus, o Messias, viria e pagaria o preço com a sua morte, e através desse povo, todas as nações do mundo deveriam ser abençoadas. As pessoas deveriam ver de que existia tão forte bênção na vida de Israel, de que elas deveriam se tornar israelitas. Por isso que nós vemos de que Urias, o hitita, ele não era israelita, ele era hitita. Mas em algum momento, ele viu a bênção de Deus no povo do Senhor, ele se tornou israelita. Ruth não era israelita, era moabita. Mas ela entendeu, a bênção de Deus está com aquele povo, eu quero ir para lá. Raabe não era moabita, ou seja, não era israelita, era cananita. Mas Raabe decidiu vir, e nós temos outros tantos. E eram circuncidados, logicamente, os homens. Sabe, amigos, deixa eu dizer. E isso para mim é o ponto mais importante que nós temos no texto aqui. Estou arrumando assim para poder ir mais rápido, mas essa mensagem eu preciso dar esse dia a vocês. Eles deveriam ser escolhidos como chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer algo a você aqui. Eles foram escolhidos. Vamos pensar numa igreja com 100 membros, mais ou menos. Esse aprendizado eu quero que fique no teu coração. Eu conheço muitas igrejas, são 2.540 igrejas na minha união, na nossa união. Mas eu conheço algumas igrejas de que o pastoreio, a visão administrativa é exatamente essa. Nós temos uma igreja com 100 membros, talvez um pouco mais, com 4 anciãos e anciãs. Aí nós temos gente, logicamente, dentro do povo de Deus, nós temos bebês espirituais que estão nascendo em Cristo, que precisam de acompanhamento, ajuda, precisam ser acompanhados e zelados. Nós temos gente que está sofrendo no seu casamento, eu tenho gente desempregada, eu tenho gente com problemas emocionais, eu tenho gente com depressão, eu tenho gente com problemas de relacionamento dentro da própria igreja, eu tenho gente sofrendo. Deixa eu fazer uma pergunta a você, só para você poder pensar. Esse que está aqui, é responsabilidade de quem ali? E esse que está aqui, ó, quem é que cuida dele? Esse que está sofrendo, que o casamento está terminando, quem é que cuida? Quem é que resolve? Vamos parar para poder pensar numa igreja de 600, 700, um distrito, aqui tinha 10, 12 distritos, 1.100 membros. Vou dizer uma coisa para você. Você acha que um pastor único, sozinho, tem condições de pastorear 1.100 pessoas em detalhes? Impossível. Quando esse aqui está sofrendo, me ajuda. Quem é que cuida dele? Quem é que cuida? Quem que é responsável dele? É o pastor? Você talvez pode me dizer, são os anciãos. Está aqui os anciãos que têm que cuidar, certo? Quem que é que está mais perto aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi na minha vida ministerial. Quando todos são, que aqui do jeito que está, todos são de todos, correto? Todos são de todos. Quando todos são de todos, o que acontece? Quando todos são de todos, ninguém, vocês que disseram, não foi o que eu disse não, hein? Foi vocês que disseram aí. Quando todos são de todos, o que acontece na prática é de que ninguém vira de ninguém. Ou todos viram de ninguém. Amigos, veja, não foi assim que foi dividida a liderança pastoral em Israel? E por que nós fazemos assim em alguns lugares? Porque nos dias de Israel, o líder de 10, ele dava conta dos 10. E se ele não desse conta dos 10, tinha um que cuidava de 50, que tinha mais experiência, ele dizia assim, amigo, me ajuda, o problema que eu tenho aqui, eu não dou conta, eu preciso da tua ajuda. O líder de 50, ele tinha uma realidade maior, ele não resolvia problemas menorzinhos, ele tinha que resolver a situação assim, mas se chegava um problema maior que ele não tinha condições, ele ia para o de 100, ele ia para o de 1000. Amigos, a igreja não pode ser pastoreada por uma única pessoa. Veja, deixa eu dizer, naquele dia, Jetro trouxe um legado que multiplicou a liderança dentro do povo de Deus. E deixa eu dizer algo a você, aonde tinha apenas um homem, a Bíblia nos diz de que saíram lá do Egito 600.000 pessoas. Veja, em 600.000 pessoas, onde havia uma única pessoa, eu não vou falar aqui, só vou correr com o tempo, ele poderia ter 80, se aí ele escolhesse, se tinha 600, a gente precisa um para cada 10, um para cada 50, um para cada 100, um para cada 1000,
ele teria quase 80 mil líderes, ao invés de um só que estava pastoreando Israel. Vou dizer mais, olha a bênção que nós temos. Ellen White, ela diz de que provavelmente saíram 2 milhões de pessoas lá do Egito. Agora, amigos, nós temos anciãs para liderar Israel também. Amém? Nós temos anciãs, até pouco tempo atrás não tínhamos. Naqueles dias, Moisés não podia contar com as mulheres, só com os homens. Louvado seja Deus, porque hoje nós podemos contar com as mulheres aqui também. E elas fazem um trabalho determinante. Veja, em vez de 80 mil, ao incluir as mulheres, e ao pensarmos em 2 milhões, ele deveria ter mais de 260 mil líderes, ao invés de um só, para cuidar do povo de Deus. Talvez você pense para mim e você diz assim, ó, pastor, mas não tem gente na nossa igreja para pastorear assim, não. Não tem gente assim com capacidade e habilidade. É muita gente que tem que ser escolhida. Ah, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo quando alguém me dá uma resposta dessa. Não, mas não tem tanta gente para ser escolhida. Amigo, deixa eu te perguntar. Nós temos mais condições de escolher gente hoje para liderar Israel ou naqueles dias? Para poder pensar. Moisés tinha um time de escravos, gente que não sabia nem ler nem escrever, que havia sido aprendido à base do chicote, e ele tinha que escolher líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, dentro daquele povo, de gente que era iletrado, gente que às vezes não sabia se portar, mas Deus iria capacitar. Às vezes a gente espera, existem princípios para serem escolhidos, mas às vezes nós estamos esperando gente perfeita, com a experiência maior do mundo, para poder receber uma responsabilidade. Se, amigo, veja, eu estou seguro de que era muito mais desafiador nos dias de Moisés do que nos dias de hoje. Eu vou dizer algo, tem muita gente sentada que poderia estar fazendo mais para o Senhor, para a glória dele dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja subaproveitada, gente que poderia estar utilizando mais os seus talentos para que a glória do Senhor, através do cumprimento da missão, seja manifestada de uma maneira muito mais intensa. E deixa eu correr, amigos, veja, o que Deus espera do povo de Deus é que ele seja realizado dessa maneira. Aqui a gente sabe quem que tem que dar a atenção. Aqui nós sabemos quem é o líder que tem que dar atenção aqui, a gente sabe. E veja, os anciãos não são perfeitos também, tem gente que sofre. Eu tenho dito aos pastores, a principal igreja que eles cuidam são os anciãos e anciãs. Esse ele tem que dar uma atenção maior, porque esses anciãos e anciãs devem cuidar de uma maneira mais próxima do povo. E deixa eu correr aqui, amigos, deixa eu correr aqui, veja, olha o que o texto bíblico diz. Se eles fizessem isso, isso tornaria mais leve o seu fardo. E Jetro disse a Moisés, porque eles dividirão com você, e se você fizer assim, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo o povo voltará para casa satisfeito, feliz, pastoreado. Jetro, amigos, foi um instrumento usado por Deus para dar princípios de pastoreio e administração para Israel. Agora, deixa eu dizer mais. Nós já temos essa estrutura pronta. Nós já temos essa estrutura pronta. E deixa eu dizer, é a estrutura das unidades de ação da escola sabatina. Está pronta, ela já está dividida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foi que disse que líder da unidade de ação deve ser alguém apenas para recapitular a lição? Não queremos isso. O líder da unidade de ação, ele realiza exatamente esse trabalho. Eu vi uma plaquinha aqui de manhã aqui. Aquela plaquinha deve estar em todas as unidades de ação. Aquela plaquinha deve servir de norteamento através do líder, para a gente poder saber se o povo está estudando a palavra de Deus e se todos estão envolvidos na comunhão com o Senhor. Se nós temos gente, deve ser multiplicado aqueles que estarão ministrando em Israel estudos bíblicos e levando a mensagem do Senhor. Nós devemos falar de fidelidade. Dentro da unidade de ação, as coisas devem acontecer através da liderança do homem de Deus sendo usado e levado para poder pastorear. Amigos, essa é a realidade que nós temos. Eu deixo contar uma história para terminar aqui, e temos um batismo para poder fechar essa manhã. Eu estou correndo, me perdoe que isso, na verdade, eu levo mais tempo, mas eu espero que vocês tenham entendido o que Deus espera do trabalho sendo realizado aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gosto
eu gosto dessa conexão, nós entendermos de que Deus não espera de que a liderança da igreja seja centralizada em uma única pessoa. Nunca foi a vontade de Deus. Ellen White, ela se cansa ao escrever tantas vezes isso aqui. E eu quero ilustrar contando a história dessa menininha. Ela foi impactada pela mensagem do pastor naquele sábado, e ao voltar para casa ela disse assim: mamãe, o pastor disse de que nós temos o Espírito Santo que vive em nós. Jesus é representado em nossa vida pelo Espírito Santo. É verdade, filha. E ela disse assim: mamãe, se Jesus é muito maior do que nós somos... Ixi, eu tenho água ali, mas tá bom, mas está tudo certo. Se Jesus é muito maior que nós somos, quando as pessoas nos olham, se o Espírito Santo vive em nós e ele representa Jesus, quando as pessoas nos olham e se Jesus é muito maior do que nós somos, elas não nos deveriam enxergar, elas deveriam enxergar Jesus através de nós. Por que eu estou dizendo isso, amigos? Sabe quem era o cara em Israel naqueles dias? Sabe quem era o cara comentado top one de Israel? O cara mais comentado, o cara mais buscado, aquele que era o que todo mundo queria estar perto, era o Senhor Moisés. A temática que era comentada naquelas barracas era Moisés. Moisés fazia, Moisés acontecia, Moisés, tudo estava centralizado em Moisés. Moisés era o cara, porque tudo era ele. Se tirava ele, arrebentava com Israel. Moisés era o foco do povo de Deus naquele contexto. Moisés era buscado, era brigado pelas pessoas. Todos queriam a atenção de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando existe uma centralização de liderança na igreja, o foco vira o homem e não o Senhor. Tudo passa a ser o homem, porque tudo acontece através do homem, do Senhor, mas essa não é a vontade de Deus. Quando a liderança de Israel foi multiplicada, o homem sai de cena. A liderança, ao ser descentralizada, ela não fica embasada ou montada na vida de um homem. Mas quando a liderança é multiplicada e mais gente pastoreia Israel, quem desaparece é o homem. E quem se renova e aparece para todos é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. A minha expectativa para a igreja do Luiz Ó de Freitas é que nós tenhamos uma multiplicação de líderes aqui dentro. Mais gente pastoreando Israel, mais gente cuidando do povo do Senhor nesse lugar, mais gente pegando o boi pelo chifre, mobilizando a igreja, cumprindo a missão. Porque se nós fizermos assim, Jetro disse naquele dia, ao ser uma revelação de Deus, Moisés voltará para casa satisfeito, e o povo também. O povo será pastoreado. Não é diferente do que vai acontecer hoje aqui com o Alexandre. Eu quero convidar aqui o Alexandre. O Alexandre, veja